Seja bem-vindo à Investigação e Gestão de Fortunas. Hoje deixamos de lado as melodias para focar na frieza dos números. Vamos dissecar um dos casos mais complexos da história financeira recente do Brasil, a ascensão e a liquidação do Banco Master e de seu líder, Daniel Vorcaro. O que parecia um milagre financeiro revelou-se sob a lente da contabilidade forense, uma das engenharias mais audaciosas de aquisição de ativos estressados e manobras de balanço. Para o investidor comum, o Master era um banco de crescimento explosivo. Para o especialista em Wealth Management, era um campo minado de sinais de alerta. Como uma instituição consegue crescer comprando o que ninguém quer? Bancos liquidados e carteiras podres, e ainda declarar lucros bilionários? A resposta está na alquimia contábil, que vamos desvendar agora. A estratégia central do Master era a aquisição de ativos estressados. No jargão financeiro, isso significa comprar instituições ou carteiras de crédito que estão em sérias dificuldades, muitas vezes em processo de liquidação pelo Banco Central. O Master se especializou em ser o comprador de problemas, adquirindo bancos como o Máximo e Will Bank. A lógica teórica é turnaround, comprar barato, sanear a operação e lucrar com a recuperação. No entanto, a contabilidade forense revela uma manobra comum em casos de fraude: a subprovisão. Quando você compra uma carteira de crédito podre, precisa reservar dinheiro, provisão, para o caso de os devedores não pagarem. Se você subestima esse risco, o seu lucro no papel explode. No caso do Master, auditorias posteriores, como a realizada pelo Banco de Brasília, BRB, apontaram inconsistências graves nessas avaliações. O banco declarava ativos saudáveis que, na realidade, eram créditos de difícil recuperação. Curiosidade técnica: uma das maiores red flags, sinais de alerta, foi a análise da área técnica do INSS sobre os créditos consignados do banco. Em janeiro de 2026, um documento revelou que 74% dos créditos consignados do Master estavam sob suspeita. Em um banco focado em Wealth Management, a qualidade do colateral é tudo. Se o colateral é fictício, a estrutura inteira é um castelo de cartas. Outro pilar da investigação envolve a valorização atípica de cotas de fundo de investimento. Em março de 2026, surgiram evidências de que Daniel Vorcaro comprou cotas de um fundo por 2,5 milhões e as vendeu poucos dias depois, com uma valorização de 116 vezes o valor inicial, gerando um lucro de 441 milhões. Para a forense financeira, esse tipo de movimento é um clássico sinal de manipulação de preços ou transferência indevida de riqueza entre fundos. No mundo do Wealth Management, a transparência na marcação a mercado dos ativos é fundamental. Quando um gestor consegue criar valor dessa forma, sem uma base econômica clara, ele está inflando o patrimônio líquido da instituição de forma artificial. Isso permitia ao Master manter índices de Basileia, indicador de solvência bancária, que pareciam saudáveis para os reguladores, enquanto a realidade interna era de insolvência técnica. Curiosidade técnica: o uso de fundos exclusivos e estruturas de offshore foi central para ocultar essas perdas. Ao contrário de fundos abertos, os exclusivos permitem uma opacidade maior sobre o que realmente está dentro da carteira. A investigação apontou que esses fundos eram usados para estacionar ativos desvalorizados
evitando que as perdas aparecessem no balanço principal do banco imediatamente. A queda definitiva começou quando instituições parceiras e reguladores perderam a confiança. O caso do BRB é emblemático. O governo do Distrito Federal chegou a pedir um empréstimo de 4 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para socorrer o banco após a tentativa frustrada de fusão com o Master. A auditoria do BRB foi o beijo da morte, expondo as vísceras contábeis que o Master tentava esconder. A liquidação pelo Banco Central em 2026 não foi um evento isolado, mas o desfecho de uma série de operações da Polícia Federal e do Ministério Público. A figura de Vorcaro, muitas vezes descrita como um testa de ferro de donos ocultos, simboliza a fragilidade de instituições que crescem baseadas em influência políticas e brechas regulatórias, em vez de fundamentos econômicos sólidos. Para você, investidor de alta renda, a maior lição desse caso é sobre a falsa blindagem patrimonial. O Master vendia estruturas complexas de proteção, mas a própria fortuna de Vorcaro estava concentrada no banco, 237 milhões em renda fixa na sua própria instituição. Isso fere o princípio básico do Wealth Management, a diversificação de risco de custódia. Quando uma instituição financeira oferece retornos muito acima do mercado ou soluções de blindagem que parecem mágicas, a investigação forense deve ser sua primeira ferramenta. Verifique a qualidade dos auditores independentes, analise o histórico de aquisições e, acima de tudo, desconfie de crescimento exponenciais em setores de baixa margem, como o crédito consignado e a recuperação de ativos estressados. O caso Banco Master ficará nos livros da história como um exemplo de como a engenharia financeira pode ser usada para criar uma ilusão de solidez. Mas a verdade, como sempre dizemos aqui, tem um rastro. E esse rastro é seguido pela contabilidade forense. Este foi Investigação e Gestão de Fortunas. Se você quer entender os bastidores do dinheiro e proteger seu patrimônio com base em fatos e análise técnica, inscreva-se no canal e ative as notificações. O conhecimento é a sua única blindagem real.